Olá pessoal, é um prazer estar com vocês aqui nesse fórum sobre qualidade e produtividade. É um prazer falar sobre esse tema porque é um tema fundamental para os nossos dias a dia. A gente vê a nossa dificuldade enquanto país, enquanto falamos em dificuldade em avançar enquanto tecnologia, em avançar enquanto produtividade. E esse momento é um momento importante para que a gente possa discutir e avaliar que caminho estamos tomando e que caminho precisamos tomar. E aí vamos avançando nos nossos processos. Eu sou o José Zago, eu vou falar um pouquinho com vocês, vou discutir com vocês e gostaria que não ficasse somente um ponto de aula, porém sim que no futuro a gente voltasse a discutir esse tema de uma forma mais intensiva. O tema que a gente vai estar discutindo hoje é o Kaizen, só que o Kaizen visto de um outro ponto de vista, vendo de um ângulo um pouquinho mais completo, que é o que vai além do processo de melhoria contínua. Eu sou formado pela FATEC em São Paulo em Tecnologia de Produção. Eu fiz um MBA em Processo de Produção Automobilística junto com o pessoal da Federal do Rio de Janeiro e tenho mestrado em Sistemas de Gestão pela Universidade Federal Fluminense. A minha carreira profissional ela se deu basicamente na indústria automobilística, onde se fala muito em produtividade, onde se fala muito em competitividade e onde a gente é levado a cada dia a pensar em coisas novas e se superar para poder ser eficiente e trazer lucratividade para a empresa de um modo geral. Eu trabalhei nas 3 montadoras, na General Motors, foi meu início de carreira. Lá eu entrei como aprendiz e lá eu já comecei a entender e buscar e ver que a padronização dentro de um processo de produção é algo fundamental. E o que nós vemos hoje em Lean Manufacturing é que isso realmente faz parte e é uma ferramenta importante. Então, desde o meu princípio, a gente já começou com um processo voltado à industrialização. Passei pela Volkswagen, e na Volkswagen a gente fez uma experiência fundamental, muito boa, com relação à engenharia simultânea. Também voltado à eficiência de produção. Por quê? No passado, até então, se fazia o desenvolvimento do produto e se passava para a engenharia de manufatura. E a manufatura que se virasse, que desse seus pulos para poder fazer acontecer o processo e para poder fazer acontecer o produto da forma que a engenharia do produto previu. Essa fase de simultânea que eu participei na Volkswagen foi fundamental porque a gente pôde começar a fazer modularização de produto, aproveitando e usando a experiência que vinha da produção, as necessidades que eram importantes para a produção para poder sim desenvolver o produto. Na Mercedes-Benz, que foi minha última empresa, eu participei de um projeto muito importante, também dentro da cadeia automotiva, que foi o processo de modularização. Nesse processo de modularização foi a primeira experiência, o primeiro evento dentro de uma montadora, onde um sistemista assumiu desde o projeto até o fornecimento do sistema para a produção do veículo. Ou seja, começou-se um processo de verticalização na produção que foi fundamental a nível de termos eficiência produtiva. Concluindo a minha fase de Mercedes-Benz, nós implantamos a unidade de Juiz de Fora. Então, o que foi importante? Nós começamos um processo, desenvolvemos a fabricação do Classe A que foi produzido em Juiz de Fora, isso em conjunto com o pessoal da Alemanha, já utilizando conceitos de produção, conceitos de produtividade, já fazendo o desenvolvimento dos layouts num sistema de Kaizen, que é o que a gente vai estar falando hoje, e assim por diante. Então, a implantação da unidade de Juiz de Fora foi um evento muito importante dentro desse meu processo profissional. E, complementando, a gente teve ainda a oportunidade, nesse processo todo, de implementar e modificar a planta de um sistema de brownfield. A gente existia hoje uma planta de automóveis e converteu uma planta para a fabricação de veículos comerciais. Todo esse processo está envolvido não só com o Kaizen, mas sim com todo o processo Lean de manufatura, e o Kaizen vai ajudando e ajudou a formar dentro desse processo a cabeça do pessoal, formar a mentalização, formar o conceito que nós precisamos, que é de ter uma filosofia Kaizen e não ter uma prática de Kaizen. A filosofia, ela fica enraizada. A prática, ela pode acontecer e pode ser esquecida. Pois bem, a gente já está falando hoje então um pouquinho sobre a definição do Kaizen, só para relembrar.
A verdadeira melhoria contínua, o que está contido nesse processo de melhoria contínua? A interação entre Kaizen e Kairio, que a gente vai ver o que é isso aí daqui para frente. O Hansei, que é uma outra palavrinha japonesa que a gente vai tentar entender e ver o que isso é importante dentro do processo de autocrítica, dentro do processo do Kaizen. E o Kaizen como uma prática de liderança. Enquanto definição do Kaizen, a gente vem de uma palavrinha composta japonesa. O Kai, que quer dizer mudança, e o Zen, que é uma mudança boa, algo bom, algo melhor. Então, juntando as duas, precisamos fazer uma mudança que seja boa, que seja melhor no nosso dia a dia. A gente está acostumado dentro de um processo Kaizen, dentro do que nós vimos na indústria, de que fazer um processo de Kaizen é partirmos de uma situação existente, analisarmos algum eventual problema que nós temos, ou seja de produtividade, ou seja de balanceamento de linha, ou seja de um defeito que está acontecendo constantemente na produção. Aí sim, juntamos um grupo, elaboramos um trabalho, fazemos brainstormings e chegamos a processos que venham a facilitar e resolver o problema que nós tínhamos. Esse é o Kaizen que nós conhecemos. E esse Kaizen, ele leva à melhoria contínua. Porém, o Kaizen, ele tem como resultado a melhoria contínua. E não que o Kaizen em si é um processo de melhoria contínua, mas ele leva a um processo de melhoria contínua. É importante a gente ressaltar que esse processo ele só vai ser alcançado, só vai ser possível a gente avançar se ele realmente for tido como uma filosofia. Um pouquinho além, a gente tem uma outra palavrinha que também quer dizer melhoria contínua. É o Kai-Ryo. Kai, melhoria, Ryo, contínua. Esse sim é o verdadeiro significado da palavra melhoria contínua, que nós usamos comumente como Kaizen. E nós vamos ver mais na frente que o Kaizen ela é a base. Ela é a base para que nós tenhamos isso como uma filosofia e como filosofia leva a um processo de crescimento, leva a um processo pessoal de desenvolvimento. E o Kairio, ele é um pouquinho diferente. Ele vai estar atuando diretamente no chão de fábrica. Então, vamos ver um pouquinho essa interação, como funciona esse Kaizen e como funciona esse Kairio. O Kaizen, como eu disse antes, ele, enquanto filosofia, ele vai estar trabalhando nas pessoas. Ou seja, eu tenho um know-how, eu tenho um conhecimento, eu consigo fazer uma análise, uma crítica de uma situação que me foi colocada, eu consigo, através do meu esforço, da minha coragem pessoal, fomentar modificações e provocar o quê? Provocar uma mudança no status quo, que vai levar diretamente a um processo de melhoria. Então, o Kaizen acaba sendo para nós o quê? Um processo de autodesenvolvimento. Então, quando o conceito, quando a filosofia está arraizada conosco, quando nós temos essa consciência de que nós podemos fazer mudar as coisas, isso sim é um autodesenvolvimento pessoal. E esse autodesenvolvimento ele vai levar a gente a alcançar um potencial como indivíduo e como um líder no futuro. E como eu disse antes, o resultado de todo esse processo é o quê? Melhoria na produção, melhoria em casa, melhoria em qualquer ambiente de trabalho que você estiver. Então, o Kaizen não está focado só na indústria. Se ele entra com uma filosofia, qualquer situação que eu vou estar vendo, seja particular, seja na empresa, seja no transporte, seja onde for, a gente vai estar refletindo, a gente vai estar revisando, a gente vai estar fazendo esse processo cada vez mais ser uma prática no nosso dia a dia. E o Kairio, a diferença do Kairio é que ele atua diretamente de uma forma externa, ou seja, a gente vai analisar a organização, vai ver a organização, como que ela está desenvolvendo, o que precisa ser melhorado na organização, vai se buscar mudanças tecnológicas, por exemplo, eu vou usar em IT, eu vou estar usando um processo que me leva a melhorias de produtividade baseado em processos novos, automação, em resumo, que tecnologia eu vou estar aplicando para fazer a modificação do meu processo. Ou
mesmo em processo. O que eu vou estar usando? Que ferramentas eu vou estar usando para que eu consiga mudar um processo? Estou fazendo uma matriz SWOT, estou fazendo um VSM. O que nós estamos usando para poder fazer acontecer essa melhoria? Então, duas diferenças distintas. O Kaizen acontece com a pessoa, com autoconhecimento, e o Kairio acontece direto na produtividade. Baseado nisso, a gente vai ver como que acontece essa autocrítica que a gente faz individualmente. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que a gente tem que escalar uma montanha. A gente chega no pé da montanha, e aí? Eu posso me perguntar o que eu faço? Eu posso simplesmente parar, dar minha volta, vou ver, ficou por isso mesmo. Ou eu posso fazer o quê? Aceitar o desafio de subir a montanha. Esse processo, eu vou ter que estar fazendo o quê? Eu vou ter que estar vendo as minhas limitações, avaliando o que eu preciso para avançar, o que eu preciso para poder fazer acontecer esse processo. Eu vou estar reconhecendo que eu vou ter dificuldades, mas se eu lutar eu vou conseguir. Eu vou estar quebrando o status quo na medida que eu vou estar fazendo acontecer a minha escalada. Então, aí entra um processo novo, que é o chamado Hansei. Mais uma palavrinha nova. O que é o Hansei? O Hansei é atingir a montanha. Agora eu vou fazer uma autocrítica. Como eu atingi essa montanha? Qual foi o que eu usei para atingir essa montanha? Quais foram os pontos positivos que aconteceram nessa caminhada? Quais são os pontos negativos dessa caminhada? O que eu faria no futuro de diferente para poder alcançar esse ponto? O que eu deixaria de fazer que me atrapalhou para atingir esse ponto? Então, isso tudo leva a um ciclo, como se fosse um ciclo PDCA. A gente vai analisando, vai revisando e vai dando os passos seguintes. E quando eu chegar no topo, eu faço o quê? Eu vou parar? Não. Eu vou avaliar. Opa, tem um outro topo, tem outro ponto na frente, tem um outro desafio para mim fazer na frente. Então, primeiro ponto, eu estou reconhecendo aquilo que eu fiz, reconheci a dificuldade que eu fiz. Vi as dificuldades, vi o que eu devo fazer, vejo o que devo modificar, e aí eu vou fazer o que se quer. Vou pular, vou avançar um pouco mais. Eu vou buscar o segundo pico. Mas aí que tá. Eu vou sempre buscando, supondo que eu chegue ao limite. Bom, cheguei no limite. E aí? Parei? Não. O processo de Hansei continua. Esse processo de você revisar toda vez que você faz alguma atividade, você vai estar revisando, você vai estar vendo o que você pode fazer melhor. E aí você olha para baixo da montanha e vê o quê? Pessoas também querendo chegar até lá. O que você vai fazer? Aí sim começa o desenvolvimento do líder. Uma vez que eu conseguir chegar lá, meu dever, a minha missão nova é fazer o quê? Fazer com que esse pessoal chegue também até lá. Então, para mim ser esse líder, para mim fazer isso acontecer, eu tenho que ter o quê? Primeiro, eu tenho coragem de reconhecer que eu tive uma luta e que essa luta me trouxe para o sucesso. Se eu não tivesse aquela dificuldade, se eu não tivesse todo aquele processo que aconteceu, eu não teria chegado onde cheguei. Primeiro ponto, reconhecer e ter coragem. Segundo ponto, se sentir corresponsável caso alguma falha aconteça. Ou seja, eu estou apoiando meu grupo, tá bom. Ele errou, eu vou estar junto. Eu sou solidário, vamos fazer acontecer junto. Teve vitória? Pelo contrário, ok, vamos também ser solidários na vitória. Ou seja, nós vamos estar juntos. O líder e o liderado acompanhando junto. E fazer com que os outros também cheguem ao ponto que eu cheguei. Chegue no topo, chegue no momento de auge. Aí sim, a gente está avançando e está superando aquilo que o Kaizen se propõe. Nós estamos fazendo com que a filosofia ela fique sendo cada vez mais um desafio na minha forma de pensar. E não simplesmente um desafio em querer resolver um problema A, B ou C, mas ela passa a ser parte da minha vida, do meu dia a dia. Então, eu preciso ser corajoso para mostrar e aceitar as inseguranças que eu tenho e as inseguranças dos outros. Eu tenho que aceitar isso, tenho que ter coragem de enxergar para poder avançar. Eu vou negar a satisfação das minhas realizações, ou seja, não fui eu que fiz. Teve alguém que me apoiou, nós tivemos sempre alguém junto fazendo acontecer esse processo que levou ao sucesso. E ter cada vez mais, se desafiar a cada dia.
Não é porque eu cheguei no topo que eu cheguei no meu limite. O meu limite pode ser superado, eu posso sim avançar cada vez mais. Para finalizar, eu gostaria de deixar para vocês uma mensagem de quão fundamental é esse processo de Kaizen. Na minha experiência enquanto Plant Manager na Mercedes-Benz, aqui de Juiz de Fora, eu pude vivenciar de uma forma bastante intensa o que é fazer uma filosofia ser implementada e o que é trazer com que o pessoal pudesse realmente vivenciar esse processo de Kaizen. E graças a esse processo nós tivemos muitas oportunidades de melhoria, seja a nível de melhoria de processo de qualidade, seja a nível de processos de balanceamento de linha, seja a nível de processos de mudanças, inclusive administrativas. Então, esse conceito é fundamental e uma vez enraizado, a gente vai estar sempre colocando ele em prática. Para finalizar, então, eu deixo aqui os meus contatos e eu gostaria de agradecer e estou à disposição caso vocês precisem discutir mais algum tema ou conversar ou podermos trocar alguma ideia sobre o tema e caso eu precise passar a experiência do que a gente viveu, estou à disposição. Obrigado a todos.